uma grande bênção, uma grande responsabilidade de ser representante diante de Deus. Por quê? Porque no capítulo 13, Deus fala para Moisés: Moisés, diz ao povo que todo primogênito, todo primeiro filho que abrir a madre é meu, até dos animais. E esses animais precisavam ser levados então ao templo, ao sacerdote, e dado a Deus. Mas Deus não queria, por exemplo, jumento. Ele falou: jumento não. Primeiro filho de jumento você troca por um cordeiro. E se você não quiser trocar, então você desnuca ele, você mata ele. Então cada vez que nascesse jumento em Israel, ou o homem, o dono, levava, ou matava, ou pegava um cordeiro e levava. Por que tinha que fazer isso? Porque o primogênito é do Senhor, ele não pode fazer outra coisa. Mesmo que seja um bom burro trabalhador, ele não vai ficar entre o seu rebanho. E o trabalho, o jumento é o animal de maior trabalho. É o símbolo do trabalho, né? E por que será que Deus toma essa decisão justamente quando o povo de Israel sai do Egito? Porque o capítulo 13 vamos dizer, o dia seguinte. O dia anterior é a saída. O capítulo 12 inteirinho é a saída. É a noite que eles saem do Egito. É a noite que Deus estabelece e fala para eles: de agora em diante vocês não voltam mais aqui. Eu vou tirar vocês com o braço forte e vou dar a terra do cananeu, do filisteu, do ferezeu, do heveu. E agora vocês vão. E a primeira orientação do capítulo 13 é: consagra-me os primeiros filhos. O que acontece no capítulo 2, no dia da saída? Morrem os primogênitos. De quem? Que estavam no Egito, como diz o bispo Job, amigo. Eles não morreu apenas os primogênitos egípcios. Se algum de hebreu também não passou sangue, morreu dele também. Se algum de Israel não teve a fé de aplicar sangue na porta, não é porque era judeu que não ia morrer, não. Ele diz: todo primogênito que está no Egito. Não é filho de egípcio. Todo habitante, pode ser de qualquer nacionalidade, de qualquer nação, estava no Egito, ia morrer. Gado também. Não importava se fosse gado de hebreu, gado de ferezeu, morreu. Mas se estivesse no Egito naquela noite, morreria. Estão entendendo? Todos os primogênitos iriam morrer. Não importa de qual família. Era um decreto que saiu para matar todos. Todos. Como se livrava? Passava o sangue na porta, nas vergas e nos umbrais da porta. A casa, seja de egípcio, seja de judeu, de hebreu, onde tivesse esse sangue feito, um cordeiro estivesse lá dentro sendo comido pela família, estava livre. E você sabe que muitos egípcios fizeram isso. E aí eles garantiram não só a vida do seu primogênito, mas garantiram a vida dos seus animais. Então tudo que pertencia ao dono daquela casa estava protegido. E alguns egípcios fizeram isso. Porque depois de 9 pragas eles vendo acontecer, eles falaram: a 10ª vai. Moisés falou, e muitos egípcios depois saíram do Egito e seguiram o povo de Israel. É interessante isso. Tanto é que eles vão dar um pouco de trabalho pelo caminho, segundo a tradição judaica, porque eles não tinham esse mesmo, eles fugiram, eles saíram por medo apenas. E lá na frente eles começaram também a influenciar para que fizesse bezerro de ouro e outras coisas. Agora, a primeira medida então que Deus toma ao sair do Egito é pedir a consagração. Por quê? Porque tinha uma atmosfera de morte de primogênito. Penso eu, pela experiência de vida e talvez alguns versículos, que toda vez que acontece um problema na terra ou na nossa vida, tende a se repetir. Se
você passa por uma decepção na sua vida, ainda jovem, e que marca, entende que vai acontecer de novo aquele ataque. É como se fosse uma marca que fica na sua vida, que vai atrair de novo aquele problema. Eu já ministrei muita gente e um problema voltou depois de muito tempo. Um problema não. A pessoa se fala, mas sempre me aconteceu. Eu trabalho e perco. Eu já, que nem um apóstolo lá, ele contou isso publicamente, eu posso falar, o apóstolo Adeildo, lá de Porto, uns anos atrás ele me ligou e ele falou, apóstolo, é chegar na porta, eu trabalho, vai tudo bem, o negócio dá certo, só que quando vai romper, que eu vou ter lucro, falha, cai. Eu perguntei para ele assim, eu orientei, vamos orar agora, e vamos pedir para o Espírito Santo mostrar onde entrou essa marca, onde começou isso. E ele tinha 8 anos de idade, trabalhou para o tio disse que ia dar para ele um leitão, foi apartar os porcos para vender na fazenda do tio, e trabalhou feito um doido. Ele disse que nós, todo dia, e quando terminou tudo que o tio vendeu, todos os porcos, aí ele estava lá esperando dele. Aí o tio pegou um que estava doente, bichado, manco, o menorzinho do menorzinho, 3 dias depois morreu. E ele disse que quando ele recebeu aquilo, ele olhou, ele ficou tão triste, ele trabalhou tanto, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ele disse que ajudando o tio com os porcos, e aquela decepção entrou nele. E até quando ele disse que ele chegou em casa, não sei se foi o primo dele, o tio, o irmão, eu não lembro quem, ele escolheu e falou, isso é uma porcaria mesmo, vai morrer, porcaria. E morreu mesmo em 3 dias. E ele nunca teve a coragem de ir lá e confrontar o tio, falar, tio, fica lá. Então ele guardou o dano, aquilo fez uma marca nele. E aí ficou o resto da vida. Já é homem adulto, casado, pastor, cuidando de um rebanho e uma luta nas finanças. Porque sempre tinha uma decepção para mim, criou uma marca. E assim como isso, esse é um processo, assim como aconteceu com ele, assim também acontece com todas as pessoas. E a gente precisa então apagar, subir diante de Deus, apagar essas marcas, pedir para Ele remover, para não ter repetição, escutar como que Ele vai fazer. Então o Egito foi marcado, o povo de Israel foi marcado, a atmosfera do mundo antigo foi marcada com uma praga ou uma morte de primogênitos, que aquilo virou uma marca no DNA deles, virou uma marca no reino espiritual, e ela ia se repetir continuamente. Era como se Satanás ganhasse um direito de continuar fazendo isso. E Deus, sabendo como é que funcionam as coisas, sabia que desde que Adão recebeu a marca de Satanás da desobediência, todos os homens agora tinham a marca da desobediência. Sabendo que todo homem, assim como Adão agora ralava para ter o seu pão, assim essa marca entra na humanidade. Todas as pessoas vão lutar para ter o seu pão. Não vai ser fácil. Assim como a Eva teve a marca de dor na gravidez, agora todas as Evas do mundo vão ter essa marca, até que seja resgatado. Então um processo de repetição de tudo que ocorre. Mas foi o próprio Deus que liberou. Foi Deus quem soltou aquele anjo para ferir os primogênitos. Não foi o diabo, a gente pode falar. Mas é assim que funciona. Tudo que foi liberado, está liberado. Agora tem que proteger. Como é que protege? Me dá o seu primogênito, consagra ele para mim, senão ele fica com a marca da perseguição e da morte. Ele fica alvo de Satanás. Calma, crianças, calma. Mas é muito sério isso. Eu sei que assusta. Eu vi
uma menina, lá onde estava pregando, ela cresceu o olho assim, virou para a mãe: a senhora não vai fazer nada não? O diabo vai ficar atrás de mim. E é verdade. Eu não tenho como. É uma marca por ter sido primogênito. Por um lado é uma bênção, é uma maravilha, vira um eleito de Deus. E por ser escolhido por Deus para dar conta, vira realmente a fúria de Satanás fica em cima dele. Então, Deus, para livrar os primogênitos dessa fúria, dessa destruição, fala para Moisés dizer ao povo: diga a eles, do povo de Israel, que os primogênitos são meus. Consagra para mim. A consagração significa que ele vai ser sacerdote e vai trabalhar no altar. Ele vai trabalhar para servir a Deus de tempo integral. E ele só vai dar certo na vida se ele fizer isso. Se ele tentar fazer outra coisa, ele perde dinheiro. Escuta isso. É luta. Para ele montar a empresa, vai bem, mas depois vai mal. Ele vai tentar ganhar dinheiro de uma outra maneira, ele vai ser frustrado. Quando ele converte e vai para a igreja, em pouco tempo ele já está colado no pastor. Ele já quer alguma coisa a mais. Ele fica sendo puxado. Ele vai ser o melhor obreiro, ele vai ser profeta, ele vai ser usado por Deus tremendamente. Quase sempre nas igrejas e reuniões de pastores, quando a gente pergunta, a maioria é primogênita. Se você for uma reunião de líderes, homens de Deus, você vai perguntar, a maioria é primogênita. Só nas famílias onde Deus transferiu para o segundo, para o terceiro, que às vezes acontece. José era não era o primeiro filho, mas pegou a primogenitura da família. Ele se tornou primogênito. Porque o primogênito falhou no pecado, o segundo falhou e Deus foi transferindo. Porque dali vinha a linhagem de Jesus, então ele tinha que ter um sacerdote apurado. Então o primeiro falhou, Judá falhou, Rubem falhou, Simeão falhou, chegou em José. Deus transferiu para José e ele tem o direito à bênção dobrada por ser primogênito. O que ele teve? 2 filhos, os 2 entraram para a linhagem, a bênção dobrada. Os 2 filhos dele viraram chefes de tribo. É como se fossem 2 primogênitos saiu dele, Manassés e Efraim, porque ele tem o direito de ter a bênção dobrada. Um pastor me ligou um dia desses e falou: Léo, eu estou impactado com esse negócio de primogênito. E aí eu descobri, Samuel era primogênito e foi consagrado, foi servir a Deus. Sansão era primogênito, Deus mandou consagrar ele. Ele não foi andar no caminho do Senhor, começou a sair, olha o que deu na vida dele, tudo errado. Tudo errado, acabou morto numa situação vexamosa e ainda bem que no último momento ainda teve uma glória. Mas uma vida difícil. Por quê? Porque Satanás mirava ele. Os primogênitos são realmente mirados por Satanás. As empresas dele estão muito mais dificuldade. O caçula vai mais fácil. Os outros irmãos tendem a deslanchar mais. Mas a primogenitura atrai muita fúria. Eu estava vendo o livro de Jó. Jó estava na mira de Satanás. A Bíblia não fala se ele era primogênito, mas fala que ele era um homem muito, muito próspero. E o interessante é que no livro de Jó não fala, como nós não sabemos o tempo em que foi escrito esse livro. Dizem que é o primeiro livro antes de Gênesis, inclusive, escrito. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, num período posterior a Jó. Jó não tem uma data fixa, então eu não sei.
Na minha teoria, essa questão do primogênito só é a partir do Egito. Mas como Jó era muito mais antigo, mas eu vi a fúria de Satanás quando desceu para tocar Jó, e depois, antes de tocar Jó, tocou nos filhos. Ele derruba a casa de um dos filhos. Qual é a casa que ele derruba? De qual filho? Do primogênito. E matou os 10 irmãos, porque estava tudo fazendo festa, estava na casa dele. E foi na casa, não diz que caiu a casa dos outros filhos, mas diz que caiu a do primogênito. Na história de Israel, quando vai até Moabe, o rei de Moabe está se defendendo. Vem o povo de Israel, mais um outro povo que agora não lembro o nome do rei, e eles atacam Moabe. E o rei de Moabe está perdendo e vai perder a batalha. O que ele faz para não perder a batalha? Mata o seu filho primogênito em cima da muralha ao Deus deles. Ele faz um sacrifício humano do seu próprio filho primogênito. De repente, quando ele entrega o seu filho a Satanás e mata o primogênito, cai uma atmosfera sobre o povo de Israel, os exércitos. Todo o exército recua e fala: nossa Deus, indignação, uma indignação. Não explica muito o que aconteceu, mas muda a atmosfera de luta, tira o espírito de luta, tira o espírito. Eles já tinha vencido, ele só faltava saquear o inimigo, porque vencido já tinha, não tinha mais nada, já tinha chegado na muralha, já tinha derrotado todo o exército, ia só entrar e pegar o rei, destronar ele, acabava tudo. Ele vai e faz uma oferta de sacrifício de primogênito ao Deus que, segundo o estudo, era Quemos, o Deus dos Moabitas. Simplesmente Israel fala: vamos para casa, toca o trombeta, retira o povo, retira os soldados. Vai todo mundo embora e o rei sobrevive. O derrotado, mas agora ganhou um tipo de fôlego, porque ele fez uma oferta para o diabo. Ele deu o seu filho primogênito. Olha a fúria de Satanás quando pega um primogênito. O que ele pode fazer? Parece que tem muita força. Por isso que a Bíblia fala que o primogênito é a primeira força, é a expressão da força de um pai. Quando eu li esses exemplos na Bíblia, eu fiquei muito impressionado, porque eu sabia que estava encontrando algo muito grande. E aí começou os testemunhos, as coisas acontecerem para a gente ver a Escritura e depois entender para o dia a dia, como é que vai praticar. E a prática foi assim: um rapaz de Belém do Pará me ligou e disse: apóstolo, há muitos anos, o senhor passou aqui uns 12 anos, eu acho, foi em 2002, 2003, 2002, eu não lembro mais. Ele falou: e Deus me tocou para lhe dar uma oferta em ouro. Eu não sei se foi um anel, uma corrente, alguma coisa. E ele disse, e aquilo foi tão bom para a minha vida, porque logo em seguida eu consegui sair de uma situação difícil. Eu sinto que aquela oferta abriu, eu tive uma empresa, eu consigo sustentar minha família hoje, sem dificuldades, pago todas as contas em dia, e estou muito feliz, porque rompeu minha vida, por causa de uma oferta de sacrifício. E um dia desse eu estava orando, porque a minha filha não passou no vestibular. E eu perguntei a Deus: Pai, por que o Senhor não está abençoando que a minha filha passe no vestibular? Aí ele disse: você não resgatou sua primogênita. Ele me liga e fala: apóstolo, você entende o que é isso? Resgatar a primogênita? Eu não resgatei. Não sei o que é isso, mas foi o que eu ouvi. E aí eu lembrei do bispo. Falei: bispo, conta de novo aquela história sobre resgate primogênito para mim. E ele gastou um tempo comigo. E eu fui para a Escritura e vi todas essas coisas que eu estou falando para vocês. Liguei para o pastor, para o irmão, respondi o zap dele e falei: olha, resgate da primogenitura é trazer um cordeiro para o sacerdote como uma oferta de resgate.
É a única maneira de liberar o destino de sucesso financeiro para o seu filho. Senão ele fica esbarrando num problema toda hora. Ele não vai romper nas finanças, ele não vai romper, ele põe a mão, ele tenta negociar as coisas, não dá certo. E ele precisa ser destravado. Como? Porque ele é só feito para ser sacerdote, ele só vai dar certo no trabalho na igreja. Ele vai para a igreja, ele é um excelente professor, ele vai ser um evangelista bom. Tudo que ele fizer dentro do reino de Deus, as pessoas vão admirar, ele vai se sentir feliz, porque Deus flui. Mas ele não vai ser feliz nas finanças quando ele tentar montar qualquer negócio. Parece brincadeira, né, gente? Mas é assim que está funcionando. A gente começou a analisar não só um caso, 2, 3, 4, 5, 6, 10, estava tudo batendo. Eu sou primogênito dos homens da minha família. Eu fui para a faculdade de engenharia. Não é que eu fui mal, eu me frustrava. Dentro de mim não realizava. Tinha alguma coisa que não dava alegria. Até o ponto de eu desci do ônibus e voltei para casa. Larguei. Não fui nem fechar a faculdade. Falei, nunca mais piso. Estava no fim de semestre, último. Falei, não vou renovar a matrícula, não vou mais. Chega. Eu só fiz 2 semestres. E aquilo tomou conta, assim, uma frustração. Mas alto grau. Se fosse meu pai que estivesse pagando, eu ia falar com ele se eu podia parar ou não. Como eu tinha decidido e eu não estava pagando, eu falei, abandonei. E fiquei mal uns 5 anos, sem destino. Até que eu entendi o chamado de Deus. Estava na Bahia e Deus mostrou também esse assunto da primogenitura. E lá ele ainda falou, a Bahia é o primogênito do Brasil. Porque eu vi que tinha primogênito de pessoas, tinha primogênito do Estado, tem primogênito dos animais, tem primogênito do ministério. Quem é o primogênito desse ministério? Quem é o primeiro fruto que você ganhou para Jesus? A primeira família. É muito importante todos esses tipos de primogenitura que existem. O primeiro salário. O primeiro salário é do Senhor. Eu demorei tanto tempo, consegui um emprego bom, concursado, agora ganhando um dinheirão. O que você fez com o primeiro salário? Inteiro. Primeiro é sempre do Senhor. Todo que é primeiro é de Deus. Primeira carga de frutos de uma árvore é do Senhor. Primeira cria do animal é do Senhor. Todo primeiro é de Deus. É a primícia. É o princípio da primícia. Primícia e primogenitura é a mesma coisa. Então, recebi a segunda pessoa. Ela me fala, Baiana, profeta, mulher do altar. Você precisa de ver. Sobe no altar, Deus usa. A avó dela, a mãe dela, a família dela toda foram pessoas usadas por Deus. Depois que se converte, claro, né? Porque antes era do candomblé. Era tudo o profético invertido, que é bruxaria. E ela, há anos eu acompanho essa minha amiga, e ela disse, estou quase fechando o negócio. Tá bom, mas não fechou. Dá para viajar? Não, porque eu tenho dinheiro. Mas eu vou fechar. 3, 4 anos a gente está se conversando. Eu disse, irmã, parece que sempre bate na trave. Você é primogênita? Ela disse, oxe, primogênita, filha de primogênito e neto de primogênito. É uma cadeia de primogênito da minha família. Aí eu disse, você já foi resgatado? O que é isso, pastor? Eu expliquei de novo. Quando eu estou explicando para ela, eu estava exatamente na casa do meu amigo, apóstolo e bispo Job. Aí eu pego o telefone, ponho na câmera e converso com ela e falo, ô Job, explica um pouco para a Flávia aí o que é primogenitura, oferta de primogenitura, resgate do primogênito.
Aí ele explica para ela, e ela diz: meu Deus, eu estou passada com esse negócio, não é possível. Ele falou: é assim que funciona. Primogênitos que não são resgatados, eles podem ser uma bênção na igreja, se eles forem para o altar. E se não for também, ele fica ali frustrado. Porque se ele não for usado na liderança, não for usado para fluir, ele também fica frustrado dentro da igreja. Porque é só isso que ele foi feito para isso. E aí, a Flávia realmente fluiu no Espírito. É muito respeitada dentro da igreja dela, como a avó dela era na Assembleia de Deus. Quando ela falava o nome da avó dela na Assembleia de Deus, tinha cadeira de honra no ministério. Então, tinha as convenções gigantescas que reúnem aqui um daréu de gente, milhares. Irmã tal, já subia, porque era o vaso da denominação. Entendeu? Respeitadíssima. Ela fala: o dia que eu visitei a convenção da Assembleia de Deus, e minha avó já não existia mais, já morreu, e disseram: fulana de tal, neta de dona está aí. Já me deram a cadeira de honra da minha mãe, chegou a tremer, ela falou, da minha avó. Porque os mesmos traços, o mesmo dom, a mesma habilidade profética, quando pega o microfone, quando fala, é diretriz sobre diretriz de Deus, e unção que não tem tamanho. Mas vai montar um negócio, não dá certo. Deveria dar tanta unção, né? Mas é luta. E aí o que aconteceu? Eu pus o bispo a falar com ela. Ela pergunta, aí o bispo conversa, explica, ela vou orar um pouco sobre isso. Foi para o seu quarto de oração, daqui meia hora ela liga para a gente com o olho esbugalhado, chorando, tudo vermelho. Eu falei: o que foi? Machucou, caiu? Ela disse: não, lembrei que mês passado eu tive um sonho. Chegava um homem de terno e gravata e me entregava um cordeiro e dizia: é uma oferta para você. Eu não entendia nada, e Deus me fez lembrar o sonho e me lembrar o rosto do homem. É esse bispo Jobe que estava no meu sonho, esse apóstolo aí. E agora eu estou entendendo, aquela ovelha era para me dar pela minha primogenitura. Deus desvendou o mistério. Isso foi em fevereiro desse ano. Quando chegou agora, em setembro, eu fui à Bahia. E a Flávia me encontra. E eu pergunto: fez a sua oferta pela primogenitura? Procurou o seu pastor, seu sacerdote? Entregou a ele o valor de uma ovelha? Ela disse: não. Eu não tive as condições, mas também não tive ainda, sabe, aquele fluir, aquele momento certo. Não só a direção, não só a provisão, mas também parece que não tinha, porque ela estava morando em BH e o pastor dela é lá da Bahia, ela estava temporariamente em BH. Então ela não tinha como fazer a entrega, e ela disse: além de não ter, ela não sentia que era o momento. Isso ficou claro. Eu falei: e agora? Nós já estamos em setembro, você está travada. Ela disse: Deus me disse que é hoje. Na terça-feira eu tinha que entregar essa primogenitura. Eu falei: agora você já tem? Ela disse: uma corrente de ouro. E Deus falou que serve no lugar do cordeiro, o valor do cordeiro. Uma corrente de ouro que eu ganhei dos meus pais. E Deus falou que eu estava orando, ele falou: traga a sua corrente pela sua primogenitura. Que é o valor de um cordeiro bom, de alto nível. Não é um cordeirinho, filhotinho, não qualquer cordeirinho, é o cordeiro na medida do santuário. Então eu falei: então você vai fazer hoje? Ela disse: Deus me disse que tinha que ser hoje. Era uma terça-feira de manhã. Quando ela disse tem que ser hoje, eu sempre penso, porque Deus é muito detalhista. Se Ele falou que tem que ser uma romana, se você quiser estudar por quê, você vai descobrir. Se Ele quiser falar, Ele fala. Mas não adianta eu botar maçã, não adianta eu botar uma pera, não é isso? Estava gostando de figo. Não. Tem um porquê, não é verdade? Sempre tem um porquê. Às vezes sabemos, às vezes saberemos. Então, eu quis saber na hora, porque hoje, terça-feira,
vou ver no calendário judaico que dia hoje tem uma festa acontecendo. E quando eu fui pegar o WhatsApp para olhar no calendário, na mesma hora, uma outra pastora, da Bahia também, estava me passando informações. Ela disse: apóstolo, o senhor veio aqui, na Bahia, em setembro de 2017. O senhor lembra? Quando o senhor falou que Deus ia mexer, ia mudar o trono do Brasil, que era um processo longo de muitos anos, que Deus ia usando muita gente para fazer muito ato profético, e que Deus falou que um dos atos tinha que ser feito com um trono da Bahia, porque a Bahia teve o primeiro trono de capital, e aqui estava então a atmosfera onde troca o trono, tinha que ser daqui. E o senhor veio e nós fizemos atos aqui. Eu falei: lembro. Ela falou: pois bem, o senhor está de novo no mesmo mês, 2 anos, 2017, agora 2019. E Deus falou que vai mudar agora a economia do Brasil. Lá ele vai mudar o trono de governo, aqui ele vai mudar agora a economia. E por isso você está na Bahia. E hoje, você vai fazendo um culto onde todas as pessoas precisam trazer oferta, nem que fosse 5 centavos, mas até o bebê de colo, do mais ancião ao bebê, todos vão ter que trazer. Onde o senhor está aí, na igreja que o senhor estiver, faça esse ato profético e diga que o senhor está resgatando a economia do Brasil. Quando ela disse isso, o Espírito me falou: a Bahia é o primogênito. Você vai fazer a resgate do primogênito. A primogenitura do Brasil está sobre a Bahia. E a hora que a Bahia der a oferta do resgate da primogenitura, é um processo para a cura da economia do Brasil. Esse primogênito está consagrado. Aí eu vi tanta fúria de Satanás em cima da Bahia. Por que tanta religião afro? Por que a feitiçaria violenta? Por que a corrupção? Onde está o Odebrecht? Onde está o AS? Aonde está a Duda Mendonça, marqueteiro da campanha mais bilionária que já teve na Terra? Onde estava o centro da captação do recurso do governo? Bahia. Onde está o centro da feitiçaria dos candomblés do Bahia? Outros estados também estão na cola dele, né? Porque esparramou para o Rio Grande do Sul, para Rio de Janeiro, São Paulo também, onde eu morei, era muito. Mas quando eu encontrei os pais de santo nessa nação, que mais estavam falando sobre poder e importância, eles sabiam, eles falaram para mim: Bahia, pai de santo, incorporado pelo bicho, da Bahia, nós somos da Bahia. Ou seja, onde Satanás virou o primogênito. Se ele é o sacerdote da nação, é a primícia, é o primeiro filho, é o primeiro fruto, é onde foi pisado na terra, onde a Europa começa aqui. Portugal, onde tem a primeira missa, onde tem a primeira Câmara de Deputados, o primeiro governo, tudo é primeiro. E foi 214 anos governo. Depois o Rio 197, Brasília agora 70 e poucos. Então ainda está, o peso maior está lá. E quando Deus diz: é meu primogênito, é o primogênito do Brasil, e nunca foi resgatado. Nunca deram uma oferta por essa primogenitura. E aquela noite então foi levantada, do menor ao maior. E eu estava lendo nesse livro aqui, vamos ver agora em Êxodo 3, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso, Êxodo. É Números 3, né? Desculpa. Êxodo não, Números capítulo 3. Números. Versículo 46.
aqui, ó. No capítulo 3 de Números 3, 44, Deus disse a Moisés o seguinte, no 43, o número total de primogênitos registrados com 1 mês de vida ou mais e contados foi de 22.273. Quando eles saíram, então, Deus mandou contar o número de primogênitos, deu 22.273. Então o Senhor disse a Moisés, todo primogênito é meu, mas eu não vou pegar para mim de todas as famílias, eu vou trocar, eu só vou pegar de uma única tribo, dos levitas, os leviim, chama em hebraico. Então disse o Senhor a Moisés, leve os levitas em lugar de todos os primogênitos dentre o povo de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado dos primogênitos, todos eles pertencem a mim. Pelo fato de haver em Israel 273 primogênitos machos, mais do que o número de levitas, com o objetivo de resgatá-los. Pegue 5 shecalim, 60 gramas de prata, para cada um deles, e use o shekel do santuário, equivalente a 20 gerot, ou gramas, geras. 60 gramas de prata, para resgatar um primogênito. Então ele media a prata e dava no lugar da pessoa. A prata, porque a prata é redenção, é comprar a alma, resgatar da mão do inimigo. A prata é símbolo da redenção. Ou, depois, em algum outro texto, o bispo me explicou isso, equivale a um cordeiro de alto nível, um cordeiro bom. Então, essas pessoas que deu 22.273 deveriam ser substituídas por levitas, pela tribo de Levi inteira. Só que quando fez a conta, a tribo de Levi tinha menos de 22, tinha menos 273 que faltou. O número de levitas não foi suficiente para cobrir o número de primogênitos de todo Israel. Então sobrou 273. Esses 273 foram resgatados com 60 gramas de prata, ou um cordeiro. Entenderam a lógica da coisa aí? Por quê? Porque não tinha substituto suficiente. Então diz assim: dê a Arão e a seus filhos o dinheiro do resgate pelas pessoas excedentes do povo. Moisés pegou o dinheiro do resgate daqueles que excederam o número dos levitas. A quantia recebida pelos primogênitos do povo de Israel alcançou 1.365 shecalim, usando-se o shekel do santuário. Moshe deu o dinheiro do resgate a Arão, a seus filhos, de acordo com o que Adonai disse, na forma ordenada por Adonai a Moshe. Algumas Bíblias vão falar o peso da prata que deu. Tem alguém aí que fala quanta prata? 16 quilos, alguma coisa assim? Tem alguém que tenha o peso? Não, né? 16,5 quilos de prata foi dado aquele dia em resgate de 273 primogênitos. Quando eu estava vendo isso, eu entendi. Eu falei, Jesus, até hoje o princípio é igual, porque por isso que o bispo fala: Pai, leve um cordeiro pelo seu filho primogênito, dê ao sacerdote, ao seu pastor, ao seu líder, entregue na mão dele, e ele orará e declarará que está resgatado o primogênito. Esse filho primogênito estará liberado perante Deus para ser uma bênção, para frutificar onde ele puser a mão. Não será tanta luta igual seria se ele não fosse resgatado.
Está me entendendo? Do pai morre. Quem aqui é primogênito? Vamos ver. 1, 2, 3. Meu Deus. Tem mais primogênito do que não primogênito. Engraçado, porque os primogênitos têm uma busca de Deus maior, parece. Eles são mais responsáveis. Agora, o que fazemos? Tem duas opções. Ou você vive com o ministério, ou você é resgatado e consegue se liberar um pouco mais. Nós fizemos o culto do resgate da primogenitura lá na Bahia, em Salvador, em setembro. E cada pessoa trouxe algo, porque foi uma coisa sem preparo. Cada um tinha um cordeiro para dar. Mas como não era resgate só, não era individual, era da Bahia, Deus pegou o coletivo para fazer a oferta. E quando fez, alguns homens, algumas mulheres, algumas pessoas, na hora entenderam o que precisavam fazer até por si, e outros pais entenderam o que tinham que fazer. E havia um pai que relatou o seguinte: 2 ou 3 dias, acho que foi 2 dias, depois que ele deu a oferta, há mais de, acho que tinha 10 anos, que a sua filha odiava ele. A filha odiava o pai e vivia longe do pai, em outra cidade, se separou, foi com a mãe, aquela coisa assim, né? E ele tentava visitar, mas era sempre conflito. Ele, quando se encontrava, não dava meia hora, já tornava o caldo. E ele contando, eu não lembro quantos anos exatamente, eu sei que não era pouco. E ele fez essa oferta pela filha dele, primogênito. Ele falou: eu resgato minha filha. E ele era um crente novo, ele tinha acabado de converter há poucos dias, ou aquele ano, não sei. E ele veio, entregou, e isso foi muita gente. Muita gente, nós mandamos escrever uma ata, fizemos um livro dos primogênitos. Todos assinaram, todos que estavam no culto, assinaram pelo resgate da Bahia. Todos que estavam naquele culto. E nós fizemos uma ata memorial, colocamos no livro, levantamos diante de Deus e dissemos: Senhor, a Bahia é o nosso primogênito da nação e foi resgatado no dia tal, pelas pessoas tais que estão nesses livros aqui. Foi levantada uma oferta diante do sacerdote daquela igreja e foi dada ao Senhor, e aqui está. Resgata a economia. Logo depois começou as visões. Vocês vão para lá, para a porta de Portugal, tira o cadeado, profetiza contra a miséria. Deus manda ir na Espanha, pega o demônio que estava arrancando a economia do Brasil, traz o ouro de volta em forma de óleo e diz: eu vou tratar dessa questão agora, em nome de Jesus. Olha só, olha os atos todos aí se desenrolando. Deus vai curar a nossa nação, amém? Então,